Olá pessoal, estou aqui para ajudá-las a revisar alguns conteúdos vistos em nossa disciplina até o momento. Nós aprendemos que a Terra está em constante movimento e que este movimento está diretamente relacionado à tectônica de placas e ao ciclo litológico, ou ciclo das rochas. Nós podemos observar nessa figura o mecanismo de corrente de convecção do manto, que causa a divergência das placas tectônicas, iniciando o movimento das placas na litosfera, ou seja, na superfície terrestre. O material quente ascendente, ou seja, o material quente do manto sobe, causando divergência das placas. Quando essas placas convergem, uma placa é arrastada sobre a outra, vizinha, que faz com que ela afunde novamente e suba, dando continuidade a essa célula de convecção, que nós também chamamos de corrente de convecção. No vídeo que vamos assistir agora, disponível no YouTube a partir desse endereço, nós vamos entender um pouco mais desse mecanismo de convecção do manto. It's hard to imagine a force that can move continents apart, yet this is precisely what the Earth's inner heat is able to do. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. The lava lake at Erta is an example of the same process, but in miniature. As we've seen, the movement of hot lava drags a crust across the surface of the lake, just as the continents are pulled across the Earth's surface. Bom, então nós vimos a dinâmica da Terra, dinâmica interna da Terra, e vejamos agora nessa figura que a Terra é um mosaico de placas tectônicas e a superfície da Terra ela é compartimentada em diversas placas, onde algumas apresentam um tamanho considerável, a exemplo da placa pacífica, e outras de tamanhos menores. Todas apresentam em suas bordas um tipo de limite específico, ou seja, um movimento específico em cada borda de placa. Nós podemos observar nessa figura que essas setas com cores diferentes, vermelhas, azuis e amarelas, elas vão exemplificar esses tipos específicos de movimentos que acontecem justamente nas bordas, no contato entre duas placas. Nos limites divergentes, as placas se afastam e ocorre a adição de material na superfície, isto é, uma nova crosta é formada. Vejamos nesse exemplo, nessas duas figuras, a formação de cadeias mesoceânicas e a formação de rifts, se este afastamento entre placas ocorrer no interior dos continentes. Nos limites convergentes, ocorre a destruição da crosta. Há três tipos específicos de limites convergentes. Quando a crosta oceânica colide com a crosta oceânica, quando a crosta oceânica colide com a crosta continental e quando a crosta continental colide com a crosta continental. No tipo convergente entre crostas oceânicas, ocorre a colisão de placas oceânicas e a formação de arcos vulcânicos e fossas de mar profundo. Nos tipos convergentes entre crosta oceânica e crosta continental, ocorre a colisão entre placas e a origem
de formação de cadeias de montanhas, a exemplo da Cordilheira dos Andes, e também a formação de fossas abissais. No tipo crosta continental, ocorre a colisão entre placas continentais e gerando o enrugamento, né, da superfície da Terra, formando altas montanhas, a exemplo do Himalaia. Já nos limites transformantes, não há destruição e nem adição de material à crosta, ou seja, a área da crosta permanece constante. Um dos melhores exemplos dos limites transformantes é a zona de falhamento conhecida como a falha de Santo André. Sugerimos aqui, ao final dessa videoaula, algumas questões para pensar e discutir. Primeiro, quais são as vantagens e desvantagens para a vida no planeta geologicamente ativo como a Terra? Já pensaram nisso? Uma outra questão, existe alguma razão para acreditar que a tectônica de placas tem efeitos na presença e na natureza das formas de vida? Se tem, quais são esses efeitos? E algumas referências dessa aula, como livros e documentários.